A maneira mais fácil de definir Beerst era chamá-lo de uma vila construída na cordilheira de montanhas nevadas, em um país independente sem fronteiras, com uma população de cerca de 1.000 pessoas no coração de um campo de neve. Foi dividido na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta fronteiras, cada uma com sua própria entrada, residências e restrições. A primeira fronteira foi aberta a civis, incluindo cavaleiros aventureiros, mas apenas os bruxos podiam entrar nas fronteiras que o seguiram. Sylvia já havia passado 2 noites na segunda fronteira. Ela estava entediada. Ela pensou que haveria algo especial, mas, além do fenômeno mágico ocasional, não havia nada para ver. Ainda havia tempo até a conferência de Beerst, então tudo o que ela podia fazer era estudar. Informação. Mas as palavras de seu pai continuavam incomodando-a. Aparentemente, havia uma emboscada planejada em um dos trens indo para onde ela estava. Ela questionou se era realmente um segredo. Se não fosse, então o que seria? Por acaso, não foi uma instigação? Minha senhora, 14 famílias já chegaram. Cyril entrou na cabine então, desfrutando de seu sorvete especializado em campo de neve. Quem chegou das 12 famílias? Todo mundo chegou de lado de Ucline e Rivainde. Além disso, ouvi dizer que muitos dos acompanhantes têm a mesma idade que minha dama. É claro que há mais que são 3 ou 4 anos mais velhos que você, mas você gostaria de conhecê-los? Também há pessoas do reino. É uma oportunidade para ampliar seu horizon. Ela prestou atenção a essa família mais do que qualquer outra coisa. Não há necessidade disso. Sylvia balançou a cabeça, fingindo que era insignificante. Vou pegar um pouco de ar fresco. O quê? Ok. Faça com essas informações o que quiser. Mas os assistentes estão desfrutando da hora do chá em um café chamado Neve e Chuva. Sylvia deixou o hotel sem ouvir Cyril. Saia. Ela se escondeu em algum lugar sem traços humanos e vasculhou o bolso, envolvendo uma pedra azul com a mão. Foi a pedra de mana dada pela Deculém como uma recompensa por passar no teste. Com isso, ela fechou os olhos e soltou um pouco de mana, fazendo com que a pedra mana coagule cada uma das peças liberadas juntos. Mana se reuniu, formando um contorno específico. À primeira vista, era uma silhueta que era difícil de identificar. Sylvia coloriu a linha vazia. Suas cores vermelho, azul, verde se espalharam como fumaça e logo respirou a vida e a perfeição nela. Estava amarrado. Pela primeira vez, ela concluiu uma atividade criativa. Dizzy. Sylvia tropeçou por um momento, mas ainda admirava sua criação. Como esperado, sou um gênio, mas não posso ficar descuidado. O falcão podia tremer suas asas, piscar os olhos, e poderia até se mover por si só. No entanto, o aspecto mais importante foi sua função. Sylvia respirou fundo e fechou os olhos. Ela certamente não conseguia ver nada além das pálpebras, mas gradualmente, uma paisagem completamente diferente apareceu apesar da escuridão. Ela estava assistindo o mundo através da visão do falcão. Sylvia abriu os olhos, satisfeita. Voe alto e me mostre o que você vê. O falcão assentiu como se entendesse. Siga os trilhos do trem e mostre-me o que está acontecendo. As asas do falcão bateram, e então subiu. Sylvia olhou para a figura de granizo voando alto por um tempo. 30 minutos depois. Não demorou muito para o trem expresso passar pela 4ª estação. Eles olharam para o chão enquanto se sentavam na cordilheira, acendendo uma bomba presa ao fundo do trem. Era o horário designado, o local designado. A explosão quebrou a moldura do trem e fez com que ele disparasse. Devido à explosão, o trem foi descarrilado, entrou no CliFF e foi esmagado quando bateu no fundo. Ou pelo menos deveria ter. Em vez disso, o trem parou no ar, com um total de 3 carruagens restantes suspensas no espaço. Isso foi o esperado. Ele ficou um pouco surpreso com a habilidade de Deculém, que superou em muito sua imaginação. Mas o talento mágico de Deculém não o pegou guarda. Ele concordou em fazer o trabalho, sabendo muito bem que teria que lidar com ele. Afinal, também não havia necessidade de matá-lo. Eles só precisavam impedi-lo de participar da conferência de Beerst. Pouco tempo depois, eles receberam a ordem de cobrar. Dezenas deles correram para o trem no ar, esmagando janelas para uma entrada rápida. Naquele momento,
No entanto, uma rosa de metal desconhecida. Coisas. Como pisar em uma armadilha, um AWL de fragmento apareceu e perfurou seus pontos vitais, penetrando em sua carne com muita facilidade. Seus números diminuíram rapidamente para 5. No entanto, esses sobreviventes eram o essencial, o mais forte de sua equipe. Decullen sentou-se relaxado e olhou para eles. Seus objetos de valor estavam incólumes e os terroristas não podiam se aproximar às pressas dele. Ele parecia um guarda, mas eles não podiam ser enganados. Eles nunca souberam que quando os metais iriam sair novamente. Allen abriu os olhos então, olhando para o Decullen Grogogile. Decullen colocou em prática o que aprendeu no livro de arte marcial. Ou seja, ele pressionou o ponto de acupressão no pescoço de Allen para nocauteá-lo, fazendo com que ele adormeça novamente junto com o som de um balão sendo esvaziado. Decullen sentiu algum senso de incompatibilidade naquele momento. Ele era tão díspare e aparentemente havia esquecido a situação em que estava. Ele olhou para a mão. A sensação de suas pontas dos dedos estava muito macia. Estava macio. O sentido agudo de sua habilidade, o Homem de Ferro, lhe permitiu distinguir até as mais fracas diferenças em sua pele. Allen. Ele já esperava um de seus segredos, mas o outro. Decullen olhou para seu professor assistente inconsciente e olhou para fora do trem novamente. De longe, Veron estava se aproximando. A situação já havia sido encerrada até certo ponto. Acabou. Nas palavras de Decullen. Seus inimigos riram, depois rapidamente saíram pela janela novamente. Ele queria pegá-los, mas não tinha mana. Só então ele se levantou. Afinal, era hora de pegar o trem. Você disse que era Rowan. Enquanto ele estava prestes a rastejar, Rowan sentiu um curso de choque através dele. Suando profusamente, ele olhou para o Decullen. YS. Isso. Leve esse garoto com você. Oh, sim. Claro. Rowan levantou-se rapidamente e carregou Allen e estava prestes a pegar o trem quando parou. A distância entre o trem no ar e o trem estava longe demais. Você pode abaixar um pouco o trem. Decullen balançou a cabeça. Apesar de seu enorme peso, o trem era composto principalmente pelo atributo metal, possibilitando paradas simples. Mas nenhum movimento adicional foi possível. Obtenha-se por conta própria. Bem a tempo, Veron pulou no trem. Oh, senhor cavaleiro. Rowan ficou muito feliz. Veron o segurou, que tinha Allen nas costas, como um objeto. Eu vou pular. O quê? Não, senhor Knight. Ainda não estou preparado. Tudo bem. Ele pulou, gritando estranhamente, desmaiado assim que pousou no chão. O cavaleiro colocou os 2 homens inconscientes na pista de trem e pulou de volta para o trem. Ele então ficou parado enquanto olhava para Decullen, que pensou que estava aqui para buscá-lo. Uma verdade importante entrou em sua mente em breve. No entanto, foi isso para Veron. Ele veio andando. Decullen chamou calmamente seu tesouro, e o cavaleiro olhou para dentro do trem que estava flutuando. A frente do trem já partiu para Beast, mas uma contramedida de acompanhamento surgirá em breve. Veron explicou. Decullen respondeu. Eles estão seguros? Sim. Há apenas nós 2 neste carruagem agora. Decullen olhou para Veron. Ao lado dele, um movimento final sedento de sangue estava subindo. Ele estava protegido, ou Veron estava muito perfeito. Seja o que for, foi realmente incrível. Ele conseguiu até enganar os olhos de seu personagem. Verdade. Nós resgatamos o resto dos passageiros. Continuou ele como se estivesse dizendo a ele para não se preocupar. Então, agora é sua vez de morrer. Decullen riu em vão com o estranho fluxo de seu raciocínio. Vou te dar a chance de pensar profundamente sobre isso. Eu pensei nisso centenas de vezes. Você tem que morrer. Ele não podia contar as razões. Veron chutou o chão e atacou nele. O tesouro chegou bem a tempo e bloqueou seu caminho, mas ele rapidamente desembainhou a espada e balançou 180 graus. Com um balanço, o tesouro com 10 alças caiu. A espada que saltou flutuou e continuamente atacou Veron em todas as direções. Os sons de atrito de espadas colidindo trovejavam pelo lugar como incêndios furiosos. Não havia nenhuma lacuna em sua espada refinada,
e sua defesa estava atingindo um certo ponto de domínio também. Houve uma diferença clara em sua classe. Nesse ritmo, Deculen sabia que seria derrotado no momento em que usou toda a sua mana. Portanto, Deculen lembrou seu tesouro. Veron, ainda em alerta, atacou com todas as suas forças novamente. No entanto, mesmo com um ataque tão violento, Deculen não fechou os olhos. Foi tudo para cancelar sua psicocinese. Foi uma escolha muito melhor do que ser atingido por aquela lâmina. A queda, que havia sido suspensa no ar, continuou novamente. O trem rapidamente foi varrido pela gravidade. No entanto, não caiu até o fundo. Felizmente, o trem foi pego no lado afiado do Cli-FF, deixando apenas uma das carruagens VIP espetadas. O impacto da queda de alta altitude resultou apenas em alguns dos meus ossos sendo quebrados. Meu corpo e homem de ferro foi adicionado ao topo da defesa do traje. Minhas fraturas se recuperariam em breve, enquanto meus sentidos foram despertados por intenção assassina. Um fluxo de ataque aumentou e eu rolei quase instintivamente. Ao mesmo tempo, liguei para o meu tesouro, que havia deixado em algum lugar. Felizmente, ele apareceu imediatamente e bateu no cavaleiro no ombro. Foi bloqueado pela poderosa defesa inata, impedindo que causasse muitos danos. No entanto, você é persistente. Ele balançou e levantou a espada novamente. Apliquei a psicoquinese em sua espada, mas ela devolveu minha interferência. Eu não tive escolha a não ser recuar quando ele se apressou sem me dar um tempo. Quando sua lâmina estava prestes a cair no meu ombro, torci meus quadris e peguei o pescoço dele. Ele foi um pouco mais rápido. Ele bateu no meu lado com o cotovelo, um impacto forte o suficiente para que eu fosse bater no lado. Um vendaval de vento soprou através de mim enquanto eu estava deslizando na encosta do trem. As fatias de vento em forma de lâmina me atingiram da minha clavícula ao meu osso do quadril. Sangue pingou dos cantos da minha boca. Ele estava causando danos muito mais rápido que minha velocidade de recuperação. Eu estava prestes a me levantar com meu assento, mas de repente olhei para trás. O Cli estava muito abaixo. Isso é difícil. Ele caminhou direto para mim. Eu não tinha escolha a não ser reconhecê-lo. Veron era muito mais forte do que eu hoje. Mesmo se lutássemos em perfeitas condições, eu ainda seria empurrado para trás. Eu usei muita mana para segurar o trem. Você está atraindo Julie. No entanto, meu corpo e boca ainda estavam cheios de vigor. Não é apenas personalidade, mas também um efeito de características. Mesmo que quebre. Classe, raro. Descrição. Pode quebrar, mas nunca vai se dobrar. Quando o combate está em movimento, mantenha a força mental até que a batalha termine. Quase toda a interferência mágica mental não funcionará. Foi uma das características básicas do Deculen que eu não acrescentaram. Eu não estava nervoso mesmo diante da morte. Eu estava em uma crise de vida ou morte, mas o coração de Deculen ainda estava batendo constantemente. Você tem que morrer, para que meu mestre possa viver, disse Veron. Deixei escapar um zombador inconsciente. Se eu moro agora, seu mestre vai morrer? Se ninguém morre, então ninguém morre. Ele balançou sua espada sem responder, e eu alinhei o aço de madeira em seu caminho, transformando-o em um escudo bloqueando seu ataque. Ele o destruiu com uma simples costeleta, no entanto. Espalhou-se como detritos enquanto ele cavava. Não fazia sentido. Era como se ele tivesse se tornado a própria espada. Ele levantou sua arma mais uma vez. Por um momento, o tempo parecia desacelerar. Olhando para os pedaços espalhados da espada, tive um pensamento simples. Se eu fosse cortado por isso, o jogo acabaria como se nada tivesse acontecido. Eu ia abrir meus olhos no escritório de novo? Se não, então, um fenômeno estranho ocorreu. Uma distorção apareceu no pulso quando ele estava prestes a balançá-lo. Como uma neblina, todo o espaço foi distorcido. Vero olhou para o braço dele com olhos curiosos. Em seguida, ficou emaranhado, fazendo com que o sangue respinasse. Seu pulso foi então bem cortado, fazendo com que sua espada caísse e derrapasse no chão. Veron olhou para sua ferida de dor. Não entendi o que estava acontecendo, mas não pude perder essa chance. Eu arrastei minha espada em seus tornozelos impressionantes. Perdendo o equilíbrio, ele escorregou do trem.
Todo o seu corpo foi empurrado por uma rajada de vento. Finalmente encontrei silêncio neste momento inesperado. Meu oponente ainda não estava morto, no entanto. Seu setor de sangue ainda estava fluindo. Agarrando meu lado, levantei, me caminhei usando as bordas dos assentos como apoio e olhei para baixo do trem. Dentro de um vento furioso, ele esfaqueou sua adaga no fundo do trem com a mão esquerda restante. Eu estava escondendo minha adaga. Veron mostrou um sorriso calmo, fazendo com que a raiva se levantasse de dentro de mim, o que eu quase poderia confundir com a paixão. No entanto, as palavras que saíram da minha boca eram extremamente serenas. Veron, você acha que essa situação está certa? Ele balançou a cabeça enquanto balançava com o vento penetrante. Para um homem que morreria se ele libertasse o aperto, ele era incomumente composto. Claro, não está certo. No entanto, não posso deixar de lembrar de todas as más ações que você fez ao meu mestre. A voz de Veron estava cheia de veneno. Você pode não saber disso ou se esqueceu disso. Não, eu sei. Eu sabia muito bem. Essa variável de morte foi a consequência das numerosas ações malignas de Deculém. Nenhum tesouro jamais poderia compensar tudo o que ele havia feito no passado. No entanto, você foi paciente, Veron. Ele riu da minha observação sorridente. Está certo, mas não. Paciência pode se recuperar, mas a minha não pode mais. Este é o meu fim. Ele fechou os olhos. Parecia que ele estava tentando se lembrar de algo no fundo de sua mente. Não, toda a sua mente parecia ter sido preenchida com essa memória. Meu corpo, estou morto há muito tempo. Eu ouvi relembrando. Eu ainda me lembro do dia em que ela me salvou, uma pessoa que não é diferente do lixo, por morrer por ter sido pisado por um cavalo. Lembro-me do sorriso dela. Lembro-me de tudo daquele dia. Eu estava morto, mas no momento em que me levantei segurando a mão dela, me renasci. Os ventos furiosos subiram através do Cliff. Veron lentamente abriu os olhos e riu. Ele ainda estava preso naqueles dias. Minha vida pertence apenas a ela. Eu ri desanimado. Você deveria ter contado pelo menos a Julie sobre suas intenções. O comandante definitivamente teria recusado. Por que você tomou uma decisão tão arbitrária? Então, isso também é porque estou morto. Em algum momento, uma nevasca começou a fluir através de nós. Fragmentos passados por sua adaga. Seu único apoio logo entraria em colapso. Eu sei que meus sentimentos são incômodos para ela. A mera existência de minhas emoções é um fardo para ela. Ele deu força à mão segurando a adaga. Independentemente disso, eu sei que você deve ser parado. Caso contrário, chegará o dia em que você certamente a arruinará. Veron recitou com certeza. Eu olhei nos olhos dele e assenti. Isso mesmo. Isso estava extremamente certo. O amor distorcido de Deculém fez Julie quebrar seu princípio e a fez matar Deculém com suas próprias mãos. Mas você também está enganado. Eu não era Deculém. Eu mudaria o futuro de Deculém. Eu não tinha dúvida de que poderia mudar isso com minhas próprias mãos. Então, acredite em mim. Eu estendei a mão para ele. Eu não farei nada para prejudicar Julie. Veron não disse nada. Ele apenas estendeu o braço direito em silêncio, como se ele estivesse me dizendo para aceitar. Mas eu não aceitei. Um calor desconhecido queimou em meu coração. Veron, eu apertei meus dentes, mesmo se eu salvar você assim. Sua intenção assassina estava ficando ainda mais pesada, recorrendo rapidamente a uma chama feroz que parecia engolir o mundo. Você ainda vai me matar. Um incêndio que nunca poderia ser extinto. A raiz de seu ódio nunca poderia ser resolvida e nunca poderia ser acalmada, a menos que morresse por suas mãos. Sim, Veron foi honesto. Não vejo mão em sua direção de qualquer maneira. Um cavaleiro sem mão não pode ser ajudado. Você não pode estar ao lado dela. Eu pronunciei a retribuição de Deculém. Eu quero te matar com minha mão restante. Ao mesmo tempo, Veron permaneceu tolice. Eu segurei minha raiva. Seu ser sem esperança e estúpido. O aço de madeira na minha mão voou. Com um aperto apertado em sua adaga, ele falou: ouça com cuidado.
Veron fechou os olhos. Eu adoro Julie. O trem tremeu. Seu sangue ainda parecia estar pensando em como me matar, mas de repente parou. Ele balançou a adaga para largar toda a carruagem do CliFF. Vou liberar Julie. Essa porra do bastardo não era cavaleiro. Ele era apenas um fanático que havia perdido a mente em seu caminho de adorar e admirar apenas uma pessoa. Psicopata louca. Mas sua escolha hoje. Todos. O sangue fluía da minha mão segurando uma espada, cujas gotículas atingiram a testa de Veron. Atormentará Julie pelo resto de sua vida. Minha mana já estava esgotada. Você. Eu ia fazer isso com minhas próprias mãos. Eu ia matá-lo. Você é um cachorro que desistiu de ser um ser humano. Eu fortalei meu pulso e braço e joguei a espada. Ele explodiu como uma flecha e perfurou o pescoço de Veron. Agora, havia apenas silêncio. Até o vento parecia ter parado de furtar por um momento. Era como se o som do próprio mundo desaparecesse. Veron silenciosamente deixou sua mão sair da adaga. Assim. Ele perdeu a luz nos olhos, mergulhou no CliFF e finalmente. Sua intenção assassina foi extinta, não pela minha morte, mas a dele. A visão do Falcão era limitada, tornando impossível entender toda a história. No entanto, até Sylvia viu. O cavaleiro tentou assassinar o Deculém primeiro, o que forçou a retaliar em legítima defesa, fazendo com que o cavaleiro caísse do penhasco, finalmente, até sua morte. Não. Deculém definitivamente tentou salvar o cavaleiro, o que significava que ele morreu por conta própria. Através de sua magia, Sylvia testemunhou a cena quase como se estivesse bem na frente dela. Até as conversas que eles mantiveram foram transferidas diretamente para os ouvidos dela. Com os olhos fechados, ela encontrou Deculém sozinha em um CliFF. O fato de ele não ter caído foi realmente um milagre, mas a conferência estava prestes a começar em 6 horas. Ela pensou que ele precisaria de outro milagre para ele chegar a besta tempo. Deculém olhou para o céu, aparentemente diretamente para o Falcão, o que a surpreendeu tanto que ordenou que ele voltasse. Seria impossível observar mais se a nevasca piorasse de qualquer maneira. Também pode prejudicar o Falcão, uma ocorrência que ela mais queria evitar. Foi sua primeira criação, que a fez querer mantê-la com ela por um longo tempo. Se a mana em sua pedra de mana acabasse, ela decidiu recarregá-la em vez de substituí-la. Voltar. Sylvia abriu os olhos depois de emitir o comando, devolvendo sua visão à paisagem de Berst. Oh, senhora Sylvia. Quando suspirou e se virou, ela se viu cara a cara com as pessoas do reino sobre as quais Cyril falou. Então é aqui que você estava. Eu estou ansioso para conhecê-lo. É uma verdadeira honra vê-lo pessoalmente, o novato do ano. Saudações. Sou da família Judra do Reino Reu. Sylvia sentiu-se sobrecarregado por suas respostas estranhas. Na ferrovia Express Train, o funcionário da plataforma saudou um funcionário de alto escalão. É uma honra, vice-diretor. Vice-diretor do Departamento de Segurança Pública de Imperium, Lilia Primiene. Coincidentemente, ela estava acampando na Cordilheira do Norte quando soube do incidente do trem e foi imediatamente despachada para o local como vice-diretora de segurança. Um ataque surpresa foi lançado e ocorreu uma explosão. Sim, é uma ocorrência comum no processo de viagem para Berst. A recompensa é ainda 10 vezes maior para assassinatos que ocorrem dentro de Berst. Isso não é nada de especial. O funcionário que parecia estar no comando respondeu. Primiene olhou abaixo do CliFF e as baixas. Nenhum ainda foi confirmado, mas o professor Deculém e o cavaleiro Veron estão faltando atualmente. Ele tem uma conta de testemunha ocular mais detalhada. Primiene olhou na direção em que a estação estava apontando, encontrando um homem com bigode loiro e ale, que parecia estar dormindo na pista. Sim, o mago e o cavaleiro me salvaram, mas quando cheguei aos meus sentidos, todo o trem já havia caído. Talvez os cavaleiros lançassem um ataque secundário. O homem bigodes estava conversando com outra pessoa quando Primiene se aproximou dele, que então apontou para a câmera pendurada no pescoço do homem. Está tudo bem se eu dar uma olhada. O quê? Sim, mas essa é minha fonte de renda. Vou devolvê-lo imediatamente. Oh, tudo bem.
O homem desenvolveu o filme da câmera em um instante. Olhando para algumas delas, a Premiena ficou momentaneamente sem palavras. Ela sorriu. O filme mágico continha 2 segundos antes e depois que a foto foi tirada, como um vídeo. Na foto, o trem estava flutuando no ar. Ela deduziu o iniciador para ser Decullen, considerando que até sabia a identidade dessa magia. Psicoquinesis. Ele suspendeu o trem usando-o de maneira muito indiferente. Ele pode até ser visto lendo um livro. Ele estava tão relaxado que parecia estar apenas segurando um lápis. Premienne, que estava olhando as fotos, logo recebeu algo de alguém de somewhere. Um sinal de mana cutucou-a nas costas, fazendo-a ficar parada e interpretá-lo. Night Veron está morto. Ele tentou matar Decullen, mas parece que era uma ordem. O professor principal sobreviveu. Premienne soltou um pequeno suspiro. Ela conhecia Veron. Afinal, eles eram do mesmo clã, a Caixa Vermelha. Mesmo faltando muitos parafusos, ele era um homem admirável. Sua morte a fez se sentir amarga, mas ela se sentiu aliviada ao mesmo tempo. Ele era uma bomba relógio, como Rock Ark. Ela tinha certeza de que ele definitivamente causaria problemas um dia. O que você acha das fotos? Eu sei que sou eu quem a levou, mas mesmo não posso deixar de admitir que foi uma visão incrível. Sou um analista mágico, mas nunca ousaria avaliar o calibre do professor Decullen. Isso é suficiente. Premienne devolveu as fotos para ele. É um fantasma. Um funcionário gritou, fazendo-a olhar em sua direção. Ela imediatamente determinou a identidade da figura recém-encontrada, apesar de ele ter acabado de chegar à pista. Professor Decullen. Ninguém o viu aparecer. Um momento, ele não estava em lugar algum. No próximo, ele estava apenas dentro de suas proximidades. Sem dizer uma palavra, ele olhou para o Clié que subiu enquanto pensava em seus limites. Sua psicocinese poderia matar ninguém, mas não conseguiu passar pela coragem de um cavaleiro. Além disso, sem mana, ele ficou impotente. Sua magia não conseguiu superar um mestre nascido com talento e concentração intensa. Ele sentiu uma parede distinta bloqueando seu caminho. Uma sensação de desânimo aumentou. Se não fosse por essa ajuda não identificada, teria sido ele quem teria sido criticado abaixo desse CLIFF. Professor-chefe. Premienne se aproximou dele. Seu professor assistente está lá. Ele está seguro. Decullen viu Allen na pista. Isso vai ser tudo? Sim. Ele parou por um momento antes de responder. Que horas são? São 3h30, respondeu Premienne, pois tinha um pensamento desnecessário. Ela achou o rosto dele fodendo bonito. 6 horas restantes. Ele pesava a probabilidade de ele participar da conferência a tempo, o que estava começando a parecer impossível. Para ele escalar o penhasco sem o trem com sua baixa resistência, levaria pelo menos um dia. Sinto muito, mas preciso perguntar isso por formalidade. Diretora, o que aconteceu com a escolta você estava? Ele morreu. Foi por causa do ataque. Ele hesitou por um momento e depois assentiu. Entendo. Professor, por acaso, você pode endireitar esta faixa? Decullen inclinou a cabeça para as palavras dela e olhou para Premienne, emitindo a arrogância exclusiva dos nobres. Era como se ele estivesse olhando para alguém inferior. Ela sentiu raiva subindo dentro dela por um momento, mas ela acalmou com força. Se você puder consertar, chamarei o trem com minha autoridade. Se ele pudesse consertar os trilhos antes que a blizzard piorasse, ela seria capaz de ligar para o trem em espera para retomar suas atividades, aumentando sua chance de chegar a Best antes da conferência. Será benéfico para você. Professor, então por que você está olhando para mim com esses olhos? Você está me fazendo querer puxá-los para fora. Vai ser muito melhor e mais rápido do que caminhar. Eu recuso. Premienne fechou a boca e rolou a língua. Nasci com o talento natural de irritar as pessoas. Hein? Mover. A verdadeira razão por trás de sua decisão, no entanto, foi sua exaustão. Ele não tinha nenhuma energia restante deixada de sobra sobre magia. Ela entendeu mal a situação desde que ele parecia perfeito externamente, sem perceber que, internamente, ele era letárgico. Ok.
Primiene curvou-se levemente a cabeça, depois se afastou de Deculene e agarrou um funcionário. Como você não está fazendo nada, limpe as faixas antes de nevar ainda mais. Sim, claro. Mais uma coisa. Este é o único trem que vai para Beerst? Não. É um pouco longe, mas há uma rota terrestre e uma rota marítima do outro lado da montanha. A estreia sentiu algo estranho quando ela falou com o funcionário, fazendo-a olhar para trás. Mas não havia ninguém lá. Deculene já havia desaparecido. Foi aceleração? Ele provavelmente pensou que seria mais rápido executar o CliFF ao usar o suporte da magia do que limpar as faixas. O vento era realmente intenso nessa área, e não era impossível emprestar a força dos elementos. Quanta mana esse cara tem! Suas habilidades excederam a imaginação. Ele era ainda mais forte do que os relatórios que fizeram, considerando que ele impediu que o trem fosse descarrilado usando psicocinesia, levou dezenas de cavaleiros, derrotou o Veron, escalou com segurança o CliFF e ainda tinha mana suficiente para poupar a aceleração, uma magia avançada, por si mesmo. Sua mana era da capacidade do tamanho de um oceano. Primiene clicou em sua língua. Eon. O professor assistente grunhiu, finalmente acordando. Primiene se aproximou dele e perguntou-lhe enquanto olhava em volta. Qual o seu nome? O quê? Seu professor se foi. Não é possível responder. As lágrimas de Allen incharam. Primiene franzou a testa. Ele não foi para a vida após a morte. Ele acabou de seguir para a conferência de Beerst. Então, seu nome? Sim. Ufa, eu sou Allen. Primiene soletrou seu nome com habilidade, depois mostrou-lhe sua escrita. Eu consegui a ortografia, certo? Allen assentiu. Sim. Sua idade? Tenho 24 anos. Você terá que me desculpar. Sou assistente dele. Preciso segui-lo imediatamente. Você já está atrasado de qualquer maneira. Espere pelo próximo trem. O horário atual foi das 21h30. A conferência de Beerst começaria às 9h53, que os anciãos consideraram o momento em que as estrelas alinhavam. Isso deu a todos 23 minutos restantes antes de serem considerados atrasados. Sylvia andou pela rua do 4º distrito de Beerst. Suas estradas eram tão complicadas quanto os rumores descritos. A passagem foi dividida em 2. Glitchon e os outros chefes de família viajaram usando o passe direito e os assistentes viajaram usando a esquerda. Sylvia, como está a vida na torre da universidade? Devemos tentar ter uma reunião própria. Isso também deve ser uma boa experiência. Os nobres andando com ela frequentemente falavam com ela. Ela respondeu aproximadamente. Claro. Assim como as luzes brilhantes atraíram mariposas, ela atraiu outras pessoas ao seu lado. Todo mundo estava se comportando tão irritantemente ao seu redor, simplesmente porque ela tinha um grande talento como bruxo. Certo, o chefe da família Yucline ainda não chegou. Os ouvidos de Sylvia se animaram. Foi Penhavillion, o assistente do Reino Mágico. De jeito nenhum. Se Yucline for eliminado, isso será um caso enorme. Um enorme ar? Eu prevei isso até certo ponto. As habilidades da cabeça atual estão faltando em comparação com seus antecessores, e ele parou de reunir conquistas há 3 anos. Há até um boato de que seu talento não é nada de especial. Jairon falou desta vez, o assistente da família Rivainde do Império. Sylvia queria expressar seus pensamentos, mas ela não disse nada. As pessoas medíocres sempre ficariam com ciúmes dos gênios, e isso mostrava. Enquanto isso, os gênios sempre reconheceriam gênios. O talento de Deculene só estava faltando em comparação com ela. Os plebeus como eles não devem desconsiderar suas capacidades. É isso. Eles finalmente chegaram à frente do portão do Salão do Ancião, um santuário majestoso. Foi construído no topo de uma montanha que tinha seu pico completamente cortado, quase como se um gigante antigo tivesse ficado lá. A porta se abriu quando se aproximava, quase como se estivesse esperando por eles. Nervoso, os 19 assistentes entraram respectivamente. Uma espaçosa sala de conferências os recebeu. Era tão grande que 40 pessoas não seriam suficientes para preencher o lugar.
Até 400 pessoas podem se reunir confortavelmente aqui e participar da reunião. Ao redor da vasta mesa redonda, as 19 cabeças de família já estavam sentadas. Havia apenas um único assento vago, de Eucline. Sylvia ficou ao lado de Glytion, que sorriu quando a viu. Os outros assistentes que a estavam incomodando também estavam ao lado de seus respectivos assentos de família. Lá, aí. 5 tremores anunciaram o tempo. 21h50. 3 minutos restantes. Sylvia se sentiu um pouco amarga. Como esperado, não funcionou. Ele não conseguiu chegar ao cume a tempo. Antes de começarmos a conferência. Abruptamente, uma voz alta sacudiu a sala. A mana condensada da pessoa e seu ressonante eco fizeram sua palpita de coração de Sylvia. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês que responderam à nossa convocação. O melhor latão, Zegdan. Ele era o candidato com maior probabilidade de se tornar o grande mago e uma lenda que optou por deixar o mundo secular. Ele estava sentado na posição do grande ancião, o único poder que existia independentemente na mesa redonda, cujos assentos eram velados pela escuridão. Zegdan não podia ver as famílias na mesa redonda, e as cabeças da família não podiam vê-lo. Sylvia sentiu uma grande pressão olhando para ele. Serei capaz de desafiar alguém como ele quando chegar a esse tipo de nível? Valeu a pena tentar. Vou começar a chamada. A voz de Zegdan ecoou por dentro. Como majestoso som de tambores de guerra e trovões, ele espalhou eletricidade por todo o corpo. Glytion de Iliade. Eu, Glytion, chefe da família Eliade, responde com honra à convocação de Berst, disse Glytion com facilidade, deixando Sylvia orgulhosa do espírito de seu pai. Betan de Begorad. Eu, Betan, sexto chefe da família Begorad, me inclina para o grande ancião. Zegdan chamou várias famílias. Judra, Rivainde, Vilion e outros. E todos eles responderam formalmente ao seu chamado com os flaís pessoais de suas famílias. Em algum momento, no entanto, Deculen de Eucline. Quando Zegdan chamou seu nome, o salão do ancião caiu em silêncio. Deculen ainda não está aqui. Zegdan disse no escuro. Todo mundo engoliu sem responder. Uma tensão desconhecida estava subindo por baixo de sua consciência. Eliminação de Eucline. Foi claramente inesperado, mas, por outro lado, era algo que eles esperavam. As outras famílias sempre pensaram nisso, mas devido à sua reputação como mago, não conseguiram colocar seus pensamentos audaciosos em ação. A queda de Deculen foi que quase todos reuniram a que queriam. A cabeça de Eucline, Deculen, ainda não chegou. Se ele não chegou após a terceira chamada, sua ausência será considerada não conformidade com a convocação. A dignidade solene de Zegdan parecia pesar a mesa redonda. Iel, o chefe da família Rivainde, sorriu em segredo. Ele já foi amigo íntimo de Deculen, mas eles nada mais eram do que oponentes agora. Como consequência, a família Eucline será eliminada das 12 famílias tradicionais do mago. Sua voz mágica parecia impiedosa, fazendo a mesa redonda tremer. Sylvia olhou para o enorme relógio preso ao teto do salão do ancião. 53 minutos já haviam passado. Deculen de Eucline. Desde a inauguração de Berst, Eucline nunca foi removida das 12 famílias. Portanto, se ele não respondeu à convocação depois que seu nome tivesse sido chamado 3 vezes, sua família seria eliminada da conferência após 200 anos. Poucos erros podem trazer tanta vergonha quanto isso para uma família nobre. Deculen de Eucline. Sylvia olhou em volta. Alguns retiraram seus sorrisos e outros sorriram abertamente. Seu pai não era expression. Nenhum deles parecia preocupado. Na opinião de Sylvia, isso foi prova suficiente para pensar que Deculen havia vivido sua vida de forma inadequada. Ela sentiu pena dele. Deculen. O momento em que a terceira chamada estava prestes a ser feita. O som da pedra sendo raspado ecoou aproximadamente. Surpreso, Sylvia olhou para a entrada. A porta principal da sala de conferência se abriu um pouco e uma nevasca derramou pelas rachaduras. Zegdan parou. O olhar de todos se virou para a entrada e, com seu corpo coberto de neve, ele entrou, quase como se estivesse fazendo uma grande entrada.
Seu terno estava esfarrapado e arruinado, e seu cabelo estava desgrenhado. Ele parecia um monstro que voltou vivo do inferno. A imagem não polida que ele demonstrou completamente diferiu de sua figura usual. Sylvie apertou seu punho sem saber. Ele definitivamente não parecia magnífico, mas sua aura ainda era impressionante. Ninguém se atreveu a dizer nada enquanto olhavam para ele. Decullen, é você? Zekdan perguntou. Decullen olhou em volta em silêncio. Então seus olhos azuis caíram e olharam para a mesa redonda. Os sorrisos daqueles encantados com sua ausência foram rapidamente apagados de seus rostos, e aqueles que esperavam que sua eliminação evitassem seu olhar. Decullen, eu exijo uma resposta. Zekdan falou novamente. Era tarde, mas Decullen arrumou suas roupas. Ele consertou seu terno em ruínas e cuidadosamente levou seus cabelos encharcados de neve. Assim, ele voltou ao seu meio habitual com facilidade. Sim, disse ele. Sou eu, Decullen. Como ele declarou seu nome, ele entrou na sala de conferências. Sua arrogância permaneceu em seus passos, seu orgulho aparentemente engolindo todo o salão. Von Gra e Ukline. Os olhares na mesa redonda o seguiram. Apenas Glytion riu em silêncio com a cabeça baixa. O chefe de Ukline chegou. Ele não se curvou. Não, ele nem atendeu a ligação. Ele acabou de chegar. Um talento extremamente arrogante, condizente com sua existência. Algumas das cabeças rastejaram seus lábios ou clicaram em suas línguas em descontentamento, enquanto alguns assistentes imaturos tiveram suas mandíbulas abrirem inconscientemente como se sua aparência e éguas fascinassem. Peço desculpas por não chegar a tempo. Demorei um pouco para me recompor do incidente. Você não está atrasado. Sente-se. Ele andou e sentou-se em seu assento legítimo, reservado para sua família. No momento em que ele fez, Sylvia se maravilhou com a visão. A mesa redonda certamente não tinha uma hierarquia em seus assentos. No entanto, a partir do momento em que ele apareceu, era como se todo o peso estivesse se inclinando para ele. Mas, desde que seu assistente ainda não chegou, seu direito de falar será limitado a 3 vezes desde o meio do caminho até o adiamento. Ele olhou para alguém que não conseguia fazer contato visual com ele, seus olhos cheios de raiva vívida como se olhassem a causa do recente incidente. Eu reconheço isso. Decullen inclinou a cabeça. Ele nem podia dizer nada. Sua mana já havia sido drenada, e esse maluco louco havia consumido sua energia já exausta ainda mais. Ele havia cedido em muito às imitações de Homem de Ferro. A única razão pela qual ele poderia manter seus sentidos agora era sua personalidade única. Acalme-se, Decullen. Todos na sala de conferências, furiosamente, entenderam mal a atmosfera pesada. Até Yael, que sempre fazia comentários instigantes toda vez que se encontrava, consertou silenciosamente sua postura. Ainda assim, o melhor mago do continente foi Ukline. Independentemente do que a alta sociedade tinha a dizer sobre ele, não havia dúvida de que ele estava no topo. Desde que todos das 12 famílias tradicionais e 8 novas famílias chegaram, agora começaremos a conferência de Berst. A reunião começou nesse silêncio. A primeira agenda da conferência de Berst foi o aparecimento de demônios, um dos quais eu matei na Montanha das Trevas. Para começar, Zekda exigiu meu testemunho. A Montanha das Trevas é uma área que sempre foi pouco purificada. Sempre houve monstros mais do que suficientes lá, mas eu não esperava matar um demônio naquele dia. Eu recuperei a respiração depois do meu testemunho. Cecil, o jovem chefe da família Bran, acrescentou a minha vaga explicação. Isso significa que isso se tornou mais grave e muito maior do que as frequentes aparências dos demônios no sistema. Não apenas isso, o norte está enxameando com eles. Comando cada escola ou coopere com a igreja. Os assistentes precisam ser despachados para a suspeita diária. Ela era uma personagem nomeada com cabelos verdes misteriosos, de um chefe de confiança, de uma família com altas convicções. Agora que eu não tinha o poder de interpretar, julgar, reiterar ou refutar as palavras de outras pessoas verbalmente, decidi concordar com o mensageiro para fechar minha declaração. Isso está correto. Os olhos de Cecil se arregalaram de surpresa. Bem, Decullen era do tipo que aponta as coisas, mesmo que estivesse certo.
Os outros Wizards não criticaram necessariamente esse item na agenda. Antes de tudo, se a igreja selecionar uma área suspeita, os bruxos poderão ser escolhidos e despachados de cada escola mágica. Eles passaram pelo primeiro item. A Linnell School, conhecida por sua magia destrutiva, demonstrou grande entusiasmo em exigir o castigo do demônio. Mas ainda havia muito a discutir sobre a agenda, como quais escolas seriam despachadas, quais contramedidas aplicar nas áreas onde os demônios apareciam frequentemente, o que as revisões tiveram que ser feitas nas leis de caça de masmorras e demônios e muito mais. Por quase 4 horas, a mesa redonda discutiu assuntos importantes sem fim. Durante esse período, mantive meu silêncio, reservando meu direito de falar 3 vezes. Vamos adiar por enquanto fazer uma pequena pausa. Em apenas 5 horas, consegui obter a mesa redonda. Saí para reunir meus sentidos, encontrando um homem pequeno com cabelos castanhos estampando os pés perto da saída. Allen. Ah, professor. Allen gritou e veio correndo. Ah, você está bem? Me desculpe, estou atrasado. Entrando na conferência enquanto já está em andamento é contra a lei, então fiquei sem outra opção a não ser esperar. Sinto muito. Eu balancei a cabeça quando ele ficou perturbado. Tudo bem. Não foi, no entanto. Eu não sabia quantas vezes experimentei exaustão de mana hoje. Um mago comum estaria com febre ou já morreria. Eu ainda podia sentir alguns de seus efeitos colaterais. Se só havia recuperado 300 mana durante a conferência de 5 horas. Professor, ouvi dizer que você salvou. Eu te disse para não chorar. Allen inclinou a cabeça para impedir que as lágrimas caíssem. Cuco. Naquele momento, notei algo que me fez incapaz de olhar mais para esse garoto inocentemente. Havia um fator nele que parecia pouco familiar. De agora em diante, fique parado ao meu lado. O quê? Oh, sim. Mas não pude divulgar aqui. Se meu pensamento estava certo, tive que manter esse garoto próximo. Eu não deveria mostrar minhas emoções. Se eu queria viver, recebemos um intervalo de 30 minutos. As cabeças retornaram às suas respectivas salas de espera, trocando opiniões, fazendo acordos conforme necessário. Mas fiquei com Allen. Eu não fiz mais nada. Assim, o intervalo terminou, e voltei para a mesa redonda e voltei para o meu assento. Allen ficou ao meu lado. Qual é a posição dos Wizards em relação à caixa vermelha? Zekdon abriu o próximo item na agenda. Naquele momento, a atmosfera do salão do ancião mudou de repente. Ninguém havia designado o direito de falar, mas um debate surgiu desde o início, um feroz o suficiente para dizer que a caixa vermelha era o calcanhar de Aquiles. A caixa vermelha é como um monte de baratas. Eles depositam ovos e se reproduzem constantemente e comem na sociedade. Bethan de Begorad derramou críticas não filtradas. Excecil então levantou sua preocupação em um tom um pouco desconfortável. No entanto, não há como distinguir a caixa vermelha de outras raças. Podemos simplesmente inventar um. Podemos usar o sangue deles como base. Se as pessoas da torre da Universidade do Império se reunirem, não há nada que eles não possam fazer. Bethan parecia muito entusiasmado com o assunto em questão. E El, que estava assistindo silenciosamente, tentou dizer algo, mas Bethan não lhe deu espaço para interromper. A caixa vermelha de alguma forma consegue se agrupar entre si. Isso pode significar que eles têm um líder que os reúne. A caixa vermelha era um clã único. A própria existência deles era fraca e quase imperceptível, mas muitos deles haviam desenvolvido seus próprios talentos. E definitivamente havia alguém entre seus gênios e prodígios que se uniram e os ordenaram de um lugar seguro. Bethan conseguiu revelar essa informação crucial, mas o líder da caixa vermelha nunca deve morrer. De acordo com a trama do jogo, ele era um Messias, perto de Buda ou Jesus. Provavelmente o líder dele se esconde da grade, organizando e mantendo o clã vivo. Você não se sente nojo, sabendo que eles estão planejando seus esquemas sob nossos narizes? Isso por si só é traição. Bethan, isso é uma mera especulação. Foi por causa de sua resistência que muitos bruxos morreram há 60 anos. Bethan gritou de volta ao refute de Cecil, que não respondeu mais a ele. O tumulto na mesa redonda se acalmou um pouco. Glytion,
que estava me observando desde antes, finalmente falou. O que você acha de Cullen of Ucline? O olhar de todos se concentrou em mim. Carregar. Desde os tempos antigos, estávamos na vanguarda de punir demônios, ganhando um status que nos deu grande influência e poder em relação a questões relacionadas a eles. Desde que vim do mundo que supervisionou essa dimensão, eu estava familiarizado com esses eventos. De acordo com esse conhecimento, seria melhor suprimir a caixa vermelha o máximo possível. No entanto, o inimigo comum deste mundo não era mais a caixa vermelha. Isso facilitou muito a dificuldade da missão principal no futuro. Há muito tempo, eles eram nosso inimigo. Eu respondi calmamente. Mas se você olhar para os livros de história um por um, começará a entender que tudo foi um mal-entendido. Mal-entendido. Beton entrou, mas meu olhar imediatamente o calou. Eu continuei. Foi um mal-entendido no começo. 237 anos atrás, Hodran, do incidente de bruxa de Hodran, foi acusado de ser uma bruxa e foi empurrado para um canto, apenas para ser considerado inocente. Eu trouxe evidências concretas. A opressão extensa contra a Caixa Vermelha decorreu desse incidente, fazendo com que o sangue de seu clã se derramasse. Naturalmente, eles resistiram. Sua resistência derramou mais sangue, que o sangue nasceu para uma trégua curta. Eu o vi na folha de instalação e também li obras de literatura que o abordavam. Ambos me permitiram apresentar um pensamento controverso. Como você disse, houve outro movimento político há 60 anos. Uma mina contendo Manastones foi descoberta na terra da Red Box. A mina de Manastone deste mundo era muito mais importante que as modernas minas de petróleo e gás natural combinadas. O movimento político. Isso não foi um movimento político. Betan bateu a mão na mesa redonda. Havia muito a aprender sobre a história de 6 décadas, mas isso foi outra questão. Eu tive que me concentrar em convencê-los por enquanto. Eles nascem da energia diabólica. Não há dúvida sobre isso. Você não deveria saber disso mais do que os outros, já que você é um Ucline. Sua família está punindo demônios muito mais do que a maioria de nós. Betan gritou. Ele parecia quase como se estivesse tendo uma convulsão. Eu balancei minha cabeça. A tradição de Ucline é caçar demônios, não a Caixa Vermelha. A Caixa Vermelha são demônios. Seus protestos fizeram com que a mesa redonda tocasse. Se seguíssemos as palavras dele, isso poderia levar a um massacre. Após o clamor de Betan, um longo silêncio caiu no salão, onde todos os tipos de discursos já haviam sido realizados. No entanto, não fez nada além de ampliar a tensão. Eu olhei para ele atentamente. Essas suas palavras. Você pode assumir a responsabilidade por elas. Demonizar uma raça inteira foi o mesmo que transformá-los em inimigo comum da humanidade. Betan, é claro, não respondeu. Controle-se de concluir e declarar de forma imprudente as raças como demônios. Lembre-se, a própria pessoa que o faz pode ser apenas o próprio diabo. Terminei minha declaração com essas palavras, fazendo com que as cabeças das famílias me olhassem com surpresa nos olhos deles. Eventualmente, surgiu a voz de Zekta. Betano, por favor, contenha-se de pronunciar observações tão inadequadas. Como não parece que seremos capazes de chegar a uma conclusão a essa taxa de qualquer maneira, vamos acabar com a conferência de hoje aqui. A primeira reunião terminou sem uma conclusão clara. Não era grande coisa, já que Sylvia já havia preparado sua determinação de ficar aqui por 3 noites e 4 dias de qualquer maneira. A noite já estava escura quando chegou ao Rosário, no 4º distrito. Sua acomodação permitia apenas uma pessoa por quarto. Siliva olhou para o jornal que recebeu do zelador do hotel. Regras noturnas para o Hotel Rosário do 4º distrito de Beers. Todas essas regras se aplicam apenas à noite. 1. Se você encontrar uma porta aberta enquanto caminha pelo corredor, nunca olhe dentro ou entre na sala. 2. Se alguém bater na sua porta, não a abra. Você também nunca deve responder verbalmente. 3. Houve casos em que os corpos foram encontrados no banheiro. Não entre em pânico e simplesmente feche a porta. 4. O Rosário Hotel fica no 1º andar do prédio. Após a aparência ou descoberta de escadas, não suba ou desça. 5. Depois de deitar na sua cama, evite caminhar até de manhã.
Caso contrário, você pode ser transportado para um espaço diferente a qualquer momento. 6. Fazer barulho no corredor não é permitido. O uso da magia também é proibido. Sylvia piscou depois de ler tudo. Eles eram regras desnecessariamente horríveis, e até o pai dela instruiu a usar tampões para os ouvidos. Ela não era uma criança pequena para explorar de qualquer maneira, e sentiu-se tão exausta que tudo que queria fazer era dormir imediatamente. Deitando-se na cama, seu falcão Kictone estava ao lado da cama. Boa noite. Ela cumprimentou Kictone e fechou os olhos, caindo em um sono silencioso quase instantaneamente. De acordo com o relógio, ela dormiu por cerca de 3 horas antes de abrir os olhos devido à sede. Desde então, Kictone estava cuidando dela enquanto jogava e se virava na cama. Ela se sentiu aliviada. Durma confortavelmente. O falcão então fechou os olhos quando ela se levantou e se agarrava a uma xícara de água na prateleira. Depois de saciar sua sede, ela se virou, encontrando-se no meio de um corredor. Não é o quarto dela, mas um corredor sem fim. Ela sentiu arrepios levarem por todo o corpo. Os arrepios empurraram o pescoço, fazendo com que as costas vacilem. Ela se lembrou da 5ª regra tarde demais. 5. Depois de deitar na sua cama, evite caminhar até de manhã. Caso contrário, você pode ser transportado para um espaço diferente a qualquer momento. Sentindo o piso frio por baixo dela, Sylvia olhou para baixo e se viu descalço. O vento soprou, mas ela não sabia de onde. Sylvia olhou em volta e encontrou uma escada não muito longe. Ela sabia que não deveria usá-los, no entanto. 4. O Rosário Hotel fica no primeiro andar do prédio. Após a aparência ou descoberta de escadas, não suba ou desça. Vamos nos acalmar por enquanto. Quando o vento soprava tão suavemente em sua pele, Sylvia se convenceu de que nada de ruim aconteceria com ela. Como ela solidificou, ela pisou no corredor até tropeçar em uma sala com suas portas abertas. Ela fez uma pausa. 1. Se você encontrar uma porta aberta enquanto caminha pelo corredor, nunca olhe dentro ou entre na sala. Ela retomou andando, nem mesmo arriscando um olhar. No entanto, ela se sentiu tão nervosa que achava que seu coração explodiria. Depois de um tempo, ela decidiu tentar sua sorte. Em frente a uma das portas fechadas, ela bateu. No entanto, não importa quanto tempo ela esperasse, não se abriu. Mais uma vez, o vento passou por ela. Sylvia andou um pouco mais e ficou em frente a uma porta diferente. Ninguém respondeu. Ela segurou a maçaneta e torceu e ficou com força, mas não se mexeu. Sem outra opção restante, ela foi para a porta ao lado. Ela seguiu em frente. Enquanto ela se movia pelo corredor, ela pensou que as pessoas nos quartos poderiam pensar que ela era que as regras os estavam alertando. Não, ela tinha certeza de que eles claramente pensavam isso. O vento pairando no corredor se transformou em um grito terrível lentamente, parecendo que estava rasgando alguma coisa. Sylvia odiava coisas assustadoras. Portanto, instintivamente, ela aplicou ainda mais força em suas batidas. No entanto, ninguém ousou abrir suas portas de qualquer maneira. Gradualmente, os grunhidos ficaram mais claros. Ela sabia intuitivamente que não tinha mais tempo para chegar à outra porta. Uma respiração fria passou por sua nuca. Ao mesmo tempo, uma porta se abriu e a estranha sensação de surdez que ela sentiu imediatamente desapareceu. Flop! Ela caiu, seu corpo inteiro sem força. Sentindo o calor da sala, ela lentamente olhou para cima enquanto tentava recuperar o fôlego. Sylvia, Decullen chamou seu nome. Você está perdido. Ele olhou para ela como se nada fora do comum acontecesse. Ele até abriu a porta sem medo. Entre. Sylvia contemplou. No entanto, um vento sombrio soprou no corredor mais uma vez, fazendo-a perceber que não havia nada para contemplar. Independentemente disso, ela hesitou quando entrou de qualquer maneira. Obrigado. Sylvia curvou a cabeça e olhou em volta do quarto, o que era tão espaçoso e aconchegante quanto ela esperava. Sente-se. Decullen sentou-se em uma cadeira de balanço perto da lareira, enquanto Sylvia estava sentada em uma pequena cadeira ao lado da cama. Desculpe. Tudo bem. Quando saí da cama, não sei como, mas me encontrei no corredor. Decullen pegou o livro em cima da tabela.
Com os olhos na página, ele falou com Sylvia. A concentração de mana no ar de besta atinge dezenas a centenas de vezes o nível de mana em terra plana. Por causa disso, ocorre um fenômeno inexplicável, o que também faz com que a magia forme formas e o ego. Eles são chamados de fantasmas, e há muitos neste hotel. Você deve ler as regras com mais cuidado. Somente Decullen poderia abrir a porta, e a razão por trás dela foi aparente. Ele estava imune a quase toda interferência mental. Eu vejo. Sylvia assentiu. Com os lábios barulhentos, ela olhou em volta enquanto tentava se acalmar. Por que você estava atrasado hoje? Decullen respondeu sem olhar para cima de seu livro. Você não precisa saber. Misturando os dedos, ela fez outra pergunta. Você gosta de livros? É o segundo melhor no máximo. Ele nunca gostou de livros, mas achou lê-los o hobby mais relaxante por causa da personalidade de Decullen. Ele considerou um de seus traços que não precisava superar. Sylvia permaneceu imóvel por um momento, olhando para o fogo na lareira. Ela então esfregou a palma da mão e lançou magia. É fogo arrasado, ponto. Ela orgulhosamente mostrou a Decullen. Não tinha som e cor, mas fez o fogo na lareira crescer. Decullen olhou para ele dos cantos dos olhos. Grande eleico. Eu também posso dar cores. O fogo arrasado ficou verde. Decullen assentiu em satisfação. Isso é melhor. Sylvia, olhando para sua expressão, revelou uma mágica diferente. Desta vez, sua mana assumiu a forma de uma nuvem. Este é Thundercloud. Bem implementado. Eu posso torná-lo maior. O Thundercloud aumentou o suficiente para cobrir metade do teto. Decullen respondeu. Isso é melhor. Sylvia, desta vez, conjurou folhas que brotavam na forma de uma lâmina. Em folha de metal. Bom trabalho. Quando misturados com magia destrutiva, as folhas voam para longe e atacam o inimigo. Você aprendeu bem. Sylvia mostrou o conhecimento e a magia que aprendeu com a classe de Decullen. Como ele estava apenas dando elogios, ela primeiro pensou que ele estava apenas respondendo sem entusiasmo. No entanto, ela estava errada quando mostrou imperfeições. O fluxo do seu circuito é estranho, o que é um sinal de que você cometeu um erro em um dos pontos. Você precisa desdobrá-lo corretamente. O equilíbrio das propriedades da sua magia não é harmonioso. Sincronizar fogo e água, nenhum dos lados deve ser superior. Esse é o único erro que você cometeu. Ele a corrige de todo o coração, permitindo que ela entenda e compreenda alguns feitiços com mais clareza. No entanto, sua ganância conseguiu o melhor dela. Qual é a minha fraqueza? Você deve saber disso você mesmo. Sylvia fez beicinho. Mas você ensinou Efene. Decullen balançou a cabeça. Efereno aprendido por si mesma. Ela apertou o punho sem saber. Decullen ainda estava olhando para o livro, mas seus alunos pararam por um momento. Não tenha pressa. Ela deu de ombros. Sylvia, o tempo está do seu lado. Você será capaz de crescer o quanto deseja. Mesmo sem a ajuda do sistema e apenas com seu próprio talento, ela se tornaria o mago mais perfeito do que qualquer um neste mundo. Você é um dos 3 melhores talentos nessa dimensão. As palavras de Decullen foram baseadas na estrutura do sistema, falando apenas de um futuro tão previsível que quase estava destinado a acontecer. Ele parecia tão cheio de confiança que ela não pôde deixar de parecer um pouco surpresa quando ela assentiu. Naquele momento, Decullen de repente levantou o dedo. Fique quieto. O ferro afiado em sua cabeceira se moveu. Quase ao mesmo tempo, uma figura estranha apareceu no teto. Era um fantasma, o acúmulo de uma mana cruel e desagradável distorcida. Sylvia sentiu um tremendo medo, mas só durou um breve momento. A magia de Decullen destruiu o fantasma sem piedade. Depois de resolver a situação imediatamente, ele murmurou calmamente. Acho que ele veio procurando por você quando eu abri a porta. Sylvia olhou para Decullen enquanto fazia o possível para controlar sua ansiedade. Para ser exato, ela olhou para o ferro em cima da mesa de Decullen. Você matou o fantasma com isso. Sim. Incrível. A admiração inocente de Sylvia fez Decullen rir. Isso não é nada para se surpreender.
Minha arma e magia são especializadas em matar. A missão principal não dedicou tempo para o Deculin para se desenvolver igualmente. Portanto, a magia de Deculin estava extremamente focada no combate e no poder de matar. Ele foi derrotado por Veron, no entanto. O que este mundo precisa, Sylvia, é um talento em bruxa como a sua. A magia não foi obrigada a matar pessoas. Seria melhor se você se lembrar disso. Somente então Sylvia entendeu Deculin na mesa redonda hoje. Ela agora sabia ao certo porque ele não repreendeu a caixa vermelha. Pare de fazer mais perguntas e vá dormir. Sylvia olhou para Deculin com surpresa. Não deveríamos fazer relógios noturnos em rotação. Vai ser inútil. O fluxo do tempo é diferente aqui. Eu sei. O fenômeno da mana. As noites nas terras altas são diferentes. Somente deve durar 10 horas, mas pode durar até 2 horas, 12 horas ou até 24 horas, e ninguém sabe se quando isso acontecerá. Tudo depende do estado da mana naquele dia. É por isso que você deve dormir. O tom de Deculin era firme, mas doce. Ela se sentiu confusa. Ele a considerou como assistente de Iliade, um estudante ou um tolo que nem conseguia seguir as regras. Independentemente disso, ela deitou na cama. Ouvindo o som das páginas de um livro girando e o abraço do calor do fogo, ela adormeceu. Antes de fazê-la, ela olhou pela janela com olhos nebulosos, encontrando uma estrela em queda. Foi lindo.